Despretensioso na área para falar sobre o Brasil e a derrota técnica para o Marrocos. Eu considerei como uma derrota, mas muita gente considerou como uma vitória, porque era para ter perdido. Então, cada um olha o copo de uma maneira diferente, meio cheio, meio vazio. Para mim, nem tem copo, na verdade. Tem um copo que eu tomei café. Fingi que eu tomei aqui só para ilustrar. Ai, um frappuccino americano. É mel, baunilha, essência de cacau, água de chá quente. Tem uma máquina de água lá que esquenta a água, tipo uma máquina de café gigante, só que tem água. E café aguado. É muito bom. Tô impressionado, eu tô viciado, na verdade. Não chama frappuccino americano, não. Eu só inventei esse nome pra parecer chique. E fui no Walmart comprar uma água, agora, uma garrafa d'água. Agora eu não tomo água mais, eu tomo water. A gente fica elegante tomando café, água, nessas coisas chique. A gente quer ser playboy como nos Estados Unidos. Quando eu era pequeno, meu primo me chamava de playboy porque eu tinha um tênis novo. E eu me sentia mal por isso. A gente deveria trabalhar para ser playboy, para ter condição de fazer as coisas que a gente quer, para viajar, para dar conforto para nossa família. Eu lembro muito, ricos, folgados, tem a grana. Essa era a frase. E hoje eu não me considero rico. Minha família não tem condições de viajar, não tem uma casa decente, sim, padrão médio, classe média, não tem. E aonde foi que a gente errou? Que a gente era considerado rico por causa da roupa da gente, e hoje a gente não tem, não acompanhou, né? É como se, a gente a minha família é o reflexo do Brasil. A gente não acompanhou os outros países, a gente ficou para trás. Meus vizinhos trocaram de casa, derrubaram casa, reformaram casa, e a gente meio que ficou para trás. Isso me deixa um pouco triste, mas é um resultado de um falta de planejamento familiar. Não tô aqui para falar da minha família, vamos falar sobre o Brasil. O Brasil perdeu na Copa da Vida, assim como na Copa do Mundo. Antigamente o Brasil massacrava na Copa do Mundo. Hoje em dia perde na Copa do Mundo, mas sempre perdeu na Copa da Vida. Desde quando o Brasil foi o melhor, teve os melhores jogadores do mundo, isso nunca se refletiu em qualidade de vida. Ou seja, não tem nada a ver Copa do Mundo com política, né? É óbvio que não. Mas essa coisa de parecer playboy, os Estados Unidos consegue passar para os seus moradores que se ele trabalhar bastante, você vai vencer na vida. No Brasil, é meio que você tem que sonegar, você tem que enganar, você tem que passar a perna em bastante gente, aí você vai ganhar na vida. Se você não estudar, né? Óbvio. Aqui nos Estados Unidos, o estudo é para você exercer sua profissão, é para você exercer sua vocação. No Brasil, o estudo é para você ficar rico. Então, tendo em vista a quantidade de médicos frustrados e ruins, quantidade de advogados, o Brasil é um dos países que mais tem advogado no mundo. Isso me deixa triste, porque a advocacia não é uma profissão para você ganhar dinheiro, é uma profissão para você exercer sua vocação, ou seja, fazer justiça. Muitos advogados são o extremo oposto. Eles querem dinheiro, não querem justiça. O cara que quer dinheiro acima de tudo, ele é o cara que vai fazer injustiças por causa de dinheiro. É a motivação da política, inclusive. É promover injustiça para ganhar dinheiro. Apropriação indébita, conhece? Um desenvolvimento tecnológico. Tanto no direitos humanos, quanto na tecnologia, eu não digo só daqui onde eu tô, que é um exemplo fora da curva, que é foda, que a estrutura é gigantesca, mas eu digo a maneira de construir um banco, que eles constroem o banco agarrado na mesa, para não perder o banco, entendeu? A maneira de construir uma escrivaninha, ou a pia do banheiro, que ela não é colada na parede, ela tem um espaço para poder respirar, senão aquele espaço ali por baixo vai entrar mofo. Então tem um filetinho assim que você passa um pano e limpa a parede e a pia. É tipo, toda vez que a gente erra aqui, a gente tá no acampamento, a gente erra, a coordenadora fala, vou anotar para ano que vem a gente não errar. É sempre assim, façam perguntas, se errar, me avisa que eu anoto para não errar mais. Peraí.
tô gripado. A gente tem que aprender com esse tipo de conduta, porque toda vez que eu tava trabalhando em Divinópolis, quando alguém errava, era xingo, repressão, e ficava bem claro que aquele erro ia acontecer de novo, por causa da falta de eficiência na hora de corrigir aquele erro. Então, sempre odiei trabalhar no Brasil, viver no Brasil por causa disso, por causa das pessoas. E quando eu falo que eu odeio o Brasil, não odeio a terra do Brasil, não odeio o clima do Brasil, não odeio a cultura do Brasil, eu odeio as pessoas que conviveram comigo, que são 0,01% das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Porque elas promovem a falta de eficiência no Brasil. Elas detêm as empresas, elas detêm o poder, elas detêm a opinião, elas detêm o poder de decidir, poder de decisão, a decisão, e decidem errado. Para mim, esse é o maior problema. Aqui nos Estados Unidos, racismo, educação é muito promovido no sentido de não deixar acontecer racismo e tal. Mesmo lá, George Floyd, no dia a dia, essas coisas que aconteceram, elas reforçam muito as coisas que não podem acontecer. Então, sei lá, você vê os maiores atores, os maiores cantores são negros, tem essa mistura, tipo, o Dave Chappelle é o maior comediante, o Chris Rock, o The Rock, o Will Smith. No Brasil, você lembra de quem? Vou ser sincero, eu lembro do Lázaro Ramos. Então, você vê que eu citei vários artistas comediantes, negros e americanos, que são referências minhas. Eu tô falando minhas referências. Eu sempre gostei do Will Smith, sempre gostei do The Rock, sempre gostei do The Rock, mesmo ele não atuando bem, eu gostava da personalidade do The Rock. Hoje em dia eu nem vejo mais filme do cara, porque é bem fraco mesmo a atuação. Eu lembro, com 10 anos de idade, meu primo escutava Chris Brown. O cara dançava pra caralho, né? Ficava lá assim imitando. Chris Brown, mano. Michael Jackson, negro. Tipo assim, 20 anos atrás, 30 anos atrás, os caras negros já tinha espaço aqui, entendeu? Porque os caras eram talentosos. No Brasil você sente uma proteção da cultura negra e uma falta de valorização ao mesmo tempo. É um excesso de proteção, excesso de direitos, cotas, tudo que pode dar, entendeu? Tudo. E ao mesmo tempo o racismo não abaixou. Tipo assim, você sente aquela vibe ruim, entendeu? Eu tô falando de coisas que eu não tenho certeza, mas tudo é sensação minha. Só pra deixar claro, é óbvio que eu tenho a sensação que os negros são mais valorizados aqui. Porque aqui, se você trabalhar, se você cantar bem, você ganha bem. Se você tocar bem, ganha bem. Se você fizer piada boa, você ganha bem. No Brasil não adianta, você tem que ter um padrinho. Quem que te mandou? Quem que você é? Você é filho de quem? Entendeu? Isso é coronelismo. Isso sim é herança, não dos Estados Unidos, de, sei lá, fala imperialismo, né? Ah, imperialismo. Nem sei o que é isso. Isso sim atrapalha o Brasil. E vocês não estão percebendo. Vocês não estão falando sobre isso. Cara, você acha importante, é engraçado. Diferenças culturais que o clima te proporciona. O fato do sol se pôr às 8h30 da noite te proporciona uma experiência diferente. E se acordar às 5 horas, ele já tá lá na sua cara. Você ganha um dia inteiro mais produtivo, concorda? Se o sol se põe às 8, parece que 8 horas da noite é tarde, não é noite. Você pode dormir às 11, entendeu? Entendeu? Até nisso eles são privilegiados. Eu queria analisar isso de uma maneira antropológica, mas é só isso que eu tenho. São privilegiados no horário do sol também. E é um sol fresco. De até 9 horas da manhã, até 9, 10 e meia, é um sol fresco. E de 5 pra frente é um sol fresco, que tá se pondo nas árvores. Aqui tem muita árvore. Eu tô dizendo pelo fato da roça aqui, que tem muita árvore, muito bem arborizado, muito bem climatizado, assim, os ambientes. Então a gente não sofre. Então eu tenho que falar sobre a minha experiência, eu não consigo falar sobre o centro de Nova York, porque que é muito quente também. Mas os prédios lá dão essa sensação, né? Depois das meio-dia, o sol passa dos prédios e até 5 horas ali o sol cai sobre os prédios. Então cria a mesma sensação de uma árvore, mas é uma selva de pedra.
Verão, clima, eu dei azar, né, de vir no verão, mas fazer o quê? Tamo aí. Higiene, banheiro, teto de madeira, portão de segurança. Vamos lá. Teto de madeira, você escuta todo mundo, em qualquer lugar. Pum, pum. Ó, esse é o barulho que você escuta 24 horas por dia, pessoas andando. Porque o chão treme. E num terremoto a casa ia desmontar, num furacão a casa não ia aguentar. São pontos negativos. Segurança, que é um ponto negativo que é positivo ao mesmo tempo. Os portões ficam abertos, passam carro, passa caminhonete, passa caminhão. Sim, ó. Quem quiser entrar, entra. Mas, se fizer alguma coisa errada, vai preso e pena de morte. Entendeu? Aqui você pode comprar arma no Walmart. Eu poderia. No Walmart não. Aqui eu passei uma lojinha de arma. Não, cara. Loja de arma. Meu Deus. Não... Só que ninguém se mata aqui por coisa boba. O que acontece quando alguém se mata? O cara sofre bullying. Um bullying pesadíssimo. Mas vamos analisar. Por que o cara tentou sacar a arma? Porque sofreu bullying pesado. Entende? O cara tenta equilibrar. Óbvio que não tem equilíbrio. Mas ele tenta responder a uma ofensa anterior muito grave. No Brasil, eu acho que tem um desequilíbrio nisso aí. O cara rouba o celular e o cara não gostou do jeito que o cara reagiu, ele aperta o gatilho. Entende? Tipo assim, o vizinho, não abaixou o som, tiro. Entendeu? É tipo assim, é muito desequilibrado. Aqui, eu não tô falando que o cara entrar na escola é equilibrado, mas eu tô falando assim, imagina um cara que tá sofrendo, a única maneira de acabar com o sofrimento, ele pensa, né? Eu vou ter que acabar com isso. Eu não tô justificando. Mas vamos tentar deixar mais claro. O cara que é doido aqui, ele consegue fazer um massacre. Porque ele não consegue aguentar a pressão social, não consegue aguentar o bullying, e vai lá e faz alguma coisa. No Brasil, qualquer pessoa pode ser doido, porque pega uma faca e mata qualquer um, qualquer hora. E a impressão que dá é essa. Aqui tem menos loucos. No Brasil tem mais pessoas normais que podem virar loucas a qualquer momento por causa da pressão do governo, pressão de família, pressão de tudo. A impressão que dá é essa. Mais um assunto que eu não sei, que eu não domino, que eu tento falar, que eu não me sinto inseguro por falar. Em mais 3 minutos a gente acaba. O acampamento é diferente da capital. Provavelmente seria diferente se eu estivesse na capital. Essa foi a impressão que eu tive. Propaganda da Coca-Cola no Brasil. Vamos falar sobre a experiência da Coca-Cola quando ela teve a brilhante ideia de colocar figurinhas no rótulo. E a Coca-Cola tem um prejuízo gigantesco porque as pessoas passaram a roubar os rótulos de outras Coca-Colas. Chega no momento que no Brasil você tem que trancar a Coca-Cola, senão as pessoas roubam os rótulos. Seria uma medida, né? Trancar a geladeira e quem quiser Coca-Cola vai pegar só uma. Você atrapalha quem é direito. No Brasil, cara, tá vendo? Eu não odeio o Brasil, eu odeio o brasileiro. Os caras que roubam a Coca-Cola impedem que eu viva a minha vida bebendo uma Coca-Cola, se eu quiser, entendeu? Medidas que talvez façam as empresas querem sair do Brasil. Entendeu? Não dá pra você promover propagandas, descontos, propagandas interativas, promoções interativas, vamos supor, você leva um, ganha dois, essas coisas. Propaganda. Sei lá, tem sabores de coca, de hambúrguer, que só tem no país. Esse tipo de coisa faz as empresas não querer desenvolver essas coisas, especialmente pro Brasil, porque tudo é caro, tudo tem um risco gigantesco de não dar certo, por causa da burocracia. E ainda no final das contas, os consumidores são péssimos consumidores. No geral. Então, é foda imaginar isso. Ai, ai. A lavanderia, paguei $5. Em 1 hora e meia, minhas roupas estavam secas. Secas. É óbvio, meia hora pra lavar, 1 hora pra secar. Detalhe que as roupas saíram fumegantes, de quentes. Muito legal, tipo, eu nunca tinha experimentado isso. É óbvio que eu posso comprar uma máquina dessa pro Brasil, posso, mas deve ser R$ 20.000 uma máquina dessa pra levar pro Brasil. E aqui eu paguei $5 pra lavar roupa e secar.
É barato. Acredite em mim. Só pra comentar uma coisa que aconteceu pra gente terminar, que não tem nada a ver com o vídeo, nada a ver com futebol. Desculpa, eu não sei manter o mesmo assunto, né? Fazer o quê? A Justiça da Itália, ela não considerou um caso do Brasil por causa da estranheza que foi o caso. A Zambelli tá na Itália buscando refúgio e ela foi quase presa lá na Itália. Por que ela não foi? Porque a justiça italiana analisou o caso. Olha quem que foi, como é que foi o caso. O ministro Alexandre de Moraes foi processado pela Carla Zambelli. Sabe o que ele fez? Ah, você me processou? Eu vou te reprocessar. Processou ela de volta. E ele mesmo é o juiz do caso. Ele era a vítima do processo. Ele era o réu. Depois ele virou a vítima. Ele trocou. Não, eu não sou réu. Eu sou a vítima agora. Eu que estou te processando. Esquece o seu processo. E eu vou julgar o seu processo. Ele é as três pessoas ao mesmo tempo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Homem-Aranha do Alexandre de Moraes verso. Eu tenho raiva do Alexandre de Moraes? Eu não conheço o cara. Pode ser gente fina pra tomar uma cerveja, como Lula fala. Mas o problema é que ele não tem autoridade mais. O que a gente faz com um cara desse? Tira, sai, impeachment. E você acha que o brasileiro tá preocupado com isso? Como que o maior cara da justiça comete um erro desse? Ele é o réu, ele é a vítima, ele é o juiz, e ele se julga e ele se safa, ele mesmo. A justiça da Itália anulou a condenação da Zambelli lá, anulou o processo lá, tipo assim, não vai levar isso a sério por causa dessa bizarrice. E a gente termina o programa assim, eu tô atrasado pra tomar café, eu acordei cedo, mas agora eu tô atrasado. Fazer o quê, né? Vamos lá. Qualquer dia desse eu volto com mais atualizações da minha vida. E muito obrigado para quem ficou até aqui. Deixa o like, compartilhe. Perguntas, vocês já sabem. Eu queria responder as dúvidas de quem tem dúvida. Algum processo aqui. Qualquer dúvida. Obrigado. Falou.